Nós vamos falar hoje, nós estamos nos aproximando da Páscoa, e nós vamos falar sobre alguns eventos que levaram a crucificação de Jesus a acontecer naquele exato momento, sim, planejado por Deus, porque Deus já havia previsto, profetizado através dos seus profetas, que a Páscoa, na verdade, era um teatro profético do que Jesus ia fazer na cruz do Calvário por nós. Deus instalou essa cerimônia chamada a Páscoa em Israel quando eles saíram do Egito, quando eles foram libertos do Egito, na tutela de Moisés. Ele então, o último evento, a última praga contra o rei do Egito é que o primogênito de todo o gado e o primogênito de todas as famílias do Egito foram mortos numa mesma noite pelo anjo destruidor. E toda a casa onde um cordeiro havia sido sacrificado e o sangue colhido e pintado nas portas da casa, então ali escapava, o primogênito que estivesse naquela casa escapava da morte. Esse é o sentido da Páscoa. Então a Páscoa é justamente essa profecia, porque Deus havia determinado que um dia o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, viria ao mundo e pelo sangue dele nós íamos ser livrados, nós íamos ser libertos da punição eterna, do castigo eterno, da morte eterna, que é o lago de fogo. Então, por isso que a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus. Deus então entendia que quando Jesus veio para a terra, e Jesus, sendo Deus, entendia isso, ele deveria morrer justamente no mesmo momento que era costume matar a ovelha da Páscoa. Na verdade, a Páscoa era 7 dias de comemoração, eram 7 dias, e os últimos 2 dias eram os 2 mais importantes. E Jesus então, ele morreria no dia do preparo da Páscoa, conforme essas profecias de Deus, porque ele seria o Cordeiro Pascual. E a partir dali a Páscoa não teve mais valor, porque a mensagem da Páscoa se cumpriu com a morte de Jesus. Por isso que Jesus instalou, na noite que ele tomou da última Páscoa, ele instalou uma nova cerimônia chamada a Ceia do Senhor, onde ele usa apenas 2 elementos da Páscoa. Não tem mais cordeiro assado, o cordeiro não é mais morto, e só o pão asmo e o vinho. Então hoje veja só, a morte de Jesus aconteceu então naquela Páscoa, durante a época da Páscoa, que nós vamos comemorar daqui 2 semanas. E o texto que nós vamos usar em João, que é a partir do capítulo 9 até o final do capítulo 11, na verdade até o capítulo 12, incluindo o capítulo 12, nós não vamos fazer tudo isso hoje, mas durante hoje e no próximo domingo, nós vamos usar esses textos, porque esses eventos é o que aceleraram, foram o contexto e o pretexto para que Jesus morresse naquela Páscoa pelos nossos pecados, para nos dar a vida. Eu queria que você entendesse então algumas coisas que aconteceram, para você entender essa passagem, que tem alguns versículos difíceis de entender. Abra sua Bíblia comigo ao livro de João, capítulo 9. João, capítulo 9. No sonho de Natal nós temos uma cena que eu já falei para vocês, é uma das cenas que eu mais gosto. Qual é a cena que eu mais gosto? Que eu acho fantástico.
O cego, quando ele vem, né? Esse ano o cego estava demais, não estava não? Cara, eu torcia para ele derrubar aquele discípulo que tentava atrapalhar ele chegar em Jesus. Estava doido para alguém passar a perna e o discípulo cair ali. Ele entra, né? E aí ele se ajoelha perante Jesus e Jesus diz: que queres que eu faça? Ele diz: eu quero enxergar. Você lembra dessa cena? Então, essa cena na verdade acontece aqui no capítulo 9 de João. E essa cena é importantíssima, porque é essa cena que catapulta, que impulsiona a morte de Jesus. E muitas vezes a gente lê isso aqui e não entende esse detalhe. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença, e a Bíblia diz que cego de nascença, ele não tinha, na verdade ele não era uma doença nos olhos dele. Ele nasceu sem olho, eu me lembro alguns anos atrás, muitos anos atrás, quando eu era criança, tem o cantor cego, Sebastião Oliveira, que alguns conhecem, e já foi inclusive da nossa igreja, muitos anos atrás, e quando ele era adolescente, e eu mais novo, eu devo ter uns 9, 10 anos mais novo do que ele. Então a mãe dele, porque ele foi criado no interior, vinha para a cidade em busca de tentar ver se conseguiam, trazer a visão dele. E minha mãe então acompanhou ele e a mãe para o médico. Naquele tempo só tinha 2 oculistas, a gente chamava, hoje é oftalmólogo, né? Mais chique. E só tinha 2 oculistas, um era o Dr. Caio e o outro era o Franco de Sá. Já ouviram falar? Tem até rua agora no nome dele, né? Franco de Sá. E o Franco de Sá, eles levaram para o Franco de Sá, e o Franco de Sá examinou, e no final ele falou para minha mãe, para a mãe do Sebastião, disse: olha, ele não vai nunca enxergar, ele não tem olho. Ele tem apenas uma massa branca, uma mistura de fibra e tecido corpóreo ali, que está ali naquele lugar, mas não existe olho, não desenvolveu retina, não desenvolveu córnea, não existiu nada, só uma massa que está ali. Não tem cirurgia, não tem cura, não tem remédio, não tem óculos, não tem nada que possa devolver para ele. Ele não tem olho, ele era nascido, né? Ele era cego de nascença, e esse cego era assim, mas ele queria ver. Então, ainda tem mais uma pergunta, né? Eu acho interessante que aí os discípulos, o ser humano é muito maldoso, não é não? A gente vê o cara sofrendo, a gente já vai imaginar, foi alguma coisa que ele fez, né? A gente é meio, né? O que ele fez agora? O cara está sangrando ali, em vez da gente estar só correndo, o que ele fez? Será que desobedeceu alguém? Será que ele é ladrão? E os discípulos, vendo o cara cego, em vez de ajudar ele a chegar em Jesus, além de atrapalhar ele chegar em Jesus, ainda diz assim: foi o pai ou a mãe que pecou aí para ele ser desse jeito? Olha só. Jesus diz: nenhum nem outro, isso vai ser para a minha glória, Aí nós sabemos que, como é que ele curou esse cego? Você se lembra o que Jesus fez? Você se lembra? Como é que Jesus fez? Mostra aí. Cuspiu na terra, fez uma massinha, aí passou aqui no olho e disse: vá e lava-te no poço de Siloé, que ficava a uns 3 quilômetros, porque isso aconteceu em Betesda, que é um bairro praticamente de Jerusalém, bem pertinho. Então ele foi aos tanques de Siloé, que fica a uns 3 quilômetros de onde ele foi curado, e quando alguém levou ele, obviamente, ele não podia ir só, alguém levou ele, lá quando ele lavou, o olho dele apareceu. Na verdade o que acontece ali, Jesus fez aquilo porque ele queria que os judeus entendessem. Os judeus conheciam Gênesis, e os judeus entendiam que Deus, quando fez o homem, ele fez diferente.
Os animais ele só falou, as aves ele falou, as árvores ele falou, todos os bichos ele só falou e existiram. Mas o homem, a Bíblia detalha que Deus fez do barro, ele formou do barro o homem. A prova disso é a gola da camisa do seu marido, né? Sempre cheio de barro, né? É brincadeira, só brincando. Depois vai ter gente passando a mão para ver se tá menor. E Jesus, então, a Bíblia diz que foi Jesus, na verdade, é quem fez, esculpiu do barro, moldou do barro o corpo do ser humano. E sabe por que eu acho que Jesus pessoalmente fez isso? Porque Jesus já sabia na sua presciência, porque Ele é Deus, que um dia Ele ia ter que morar nesse corpo. Por isso Ele fez um corpo maravilhoso, com 5 sentidos, um 6º sentido inclusive, né? A gente é um corpo maravilhoso. E Jesus queria que o povo ali ligasse uma coisa na outra, que do mesmo jeito que ele fez ali o corpo todinho, os olhos, o nariz, os órgãos do barro, ele fez, o mesmo Deus fez um olho para ele, porque o homem não tinha olho, entendeu? Ele tinha só uma massa, ele veio e fez um olho para o homem. Era para ver se o pessoal se enxergava. Ele diz, e os que enxergam são cegos, porque não conseguiam compreender, não conseguiram fazer essa conexão, porque os seus corações não queriam acreditar que Jesus é Deus. Aí, se você tivesse um amigo cego de nascença, e de repente ele pudesse ver, né? Você ia ficar triste? Poxa vida, agora ele vê, agora ele não vai ser mais meu amigo. Você ia ficar triste se ele conseguisse ver? Quem tem um amigo cego? Você tem um amigo cego? Tem um amigo cego? Ih, você não tem muito amigo não, hein? Você tem bastante. Gente, se o meu amigo Sebastião, ele é meu amigo, se ele pudesse ver, eu fazia uma viagem para o Rio de Janeiro para visitá-lo, só para curtir, festejar com ele, ele poder ver de novo, né? Devia ser uma festa doida, né? Porque agora ele vê, né? Mas olha o resultado disso aqui. Em vez das pessoas se alegrarem com isso, quando Jesus o curou, os religiosos da época, que eram os fariseus e os sacerdotes que levavam a religião judaica, eles que serviam no templo, e os fariseus eram os estudiosos do Velho Testamento, quando viram isso acontecer, eles ficaram foi com raiva. Ficaram com raiva porque, olha só, vamos ver por que eles ficaram com raiva. Olhe comigo no capítulo 11, verso 48. Por que eles ficaram com raiva? Não ficaram com raiva porque Jesus curou. Ficaram com medo que agora Jesus ia ser mais popular do que eles, ia tomar a força política e religiosa da mão deles. E eles não queriam isso. Olha só o que diz. Quando isso aconteceu, né, aí olha só, eles dizem aqui, isso aqui foi um segundo evento. O que nós estamos fazendo? Perguntou um deles. Perguntaram eles. Aí está este homem realizando sinais milagrosos, 47 do capítulo 11, e no 48. Se nós o deixarmos, todos vão crer nele. Aí, então, os romanos, porque Israel estava no domínio dos romanos,
Mas através do Herodes, o Herodes, que era um homem meio louco, mas ele tinha um bom relacionamento com Roma. E ele tinha conseguido muita liberdade para Israel. Israel era um país assim, bastante autônomo, e tinha bastante liberdade por causa de Herodes. E os judeus gostavam dessa liberdade, melhor do que isso, só se eles pudessem ser totalmente independentes. E eles não queriam perder essa liberdade. Eles não queriam perder a liberdade de terem um templo, dos fariseus e dos sacerdotes poderem ter aquela posição de destaque na sociedade, né? De todo mundo temê-los, porque eles podiam mandar prender, podiam surrar. Eles ainda, por mais que havia na verdade eles eram, nessa época, eles eram o governo de Israel. Israel já não tinha mais rei. Então eles eram o partido do poder naquela época. E eles não queriam, olha só o que diz assim: todos vão crer nele, se a gente deixar ele assim. E então os romanos virão e vão tirar o nosso lugar. Como também a nossa nação. Ainda no capítulo 12, verso 43, Deus diz mais uma coisa. Sabe por que eles não queriam que Jesus fosse o Messias? Sabe por que eles não queriam aceitar Jesus como Messias? Por mais que ele fez milagres que provou que só Deus podia fazer aquilo, eles não queriam, porque a Bíblia diz, no capítulo 12, verso 43, pois esses homens preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Era um problema aqui dentro. Eles não queriam o Rei da Glória. Eles rejeitaram o Rei da Glória como Adão e Eva rejeitaram o Rei da Glória. Rejeitaram como pessoas hoje rejeitam o Rei da Glória. Como aquela médica com 2 doutorados que me falou, nem se você provar matematicamente, eu não quero que Deus exista. Você entendeu? Eu não quero um Deus na minha vida. Porque se houver um Deus, então Ele manda em mim. Eu não quero que ninguém mande em mim. Era assim que eles eram. Eles então, veja só, por isso que eles então se incomodaram muito. E quando Jesus então curou esse cego, alvoroçou o povo começou a dizer: esse deve ser o Messias. Olha, o que é interessante? Durante 2500 anos, a religião judaica pregava, profetizava, olhava, procurava, esperava o dia quando o Messias viria. O Messias, que seria um tipo de profeta, que ele viria. E agora chega e eles não querem. Eles não querem nem enxergar. Eles não querem enxergar que Jesus é esse Messias. Eles não querem nem testar para ver se ele é, porque eles não querem o Rei da Glória. O mundo hoje é desse jeito. Presta atenção o que vai acontecer. É tipo quando um partido perde e outro ganha no governo. Aí começa a acontecer coisa boa. O país começa a prosperar economicamente, outras coisas melhoram. Isso já aconteceu muitos ciclos, né? Está um pouquinho de microfonia aqui no meu, tá? Aí, o que é a pessoa? Você acha que o partido não ama o Brasil? Não devia todo mundo estar feliz que está melhorando a coisa do Brasil? E se o negócio bombar mesmo, não devia estar... Não, mas eles não vão fazer oposição. Sempre os outros são oposição. O partido que não ganhou sempre vai ser oposição. Se o PT entrar, os outros vão ser oposição. Se o outro entrar, vai ser todo mundo oposição. Porque o problema não é que os partidos, os governantes, as pessoas amam o Brasil. Esse é o problema, eles não amam o Brasil. Eles amam a si mesmo e amam o seu bolso e amam o poder. Igual esses aqui, não mudou nada. A Bíblia diz que depois de 1000 anos de um governo perfeito, onde ninguém passa fome, onde não tem mais enfermidade quase, onde quase ninguém mais morre, um governo perfeito de 1000 anos, no final de 1000 anos, Satanás vai ser solto na terra e o povo que não tem Cristo vai se aliar com ele para tentar tirar Jesus.
depois de 1000 anos de governo perfeito, onde ninguém passa fome, não tem doença, quem adoecer é curado, e quem morre com 100 anos, vão dizer, morreu bebezinho. Mas o povo não quer, porque eles querem o poder, eles querem ser Deus. É de volta lá ao passado, onde Satanás disse, você poderia ser como Deus, você poderia ser Deus, e Eva quis ser deusa, e Adão acompanhou. Nós gostamos do poder, nós gostamos de ser maioral, e por isso eles não queriam. De repente Jesus vai e cura esse cego de nascença. Aí a fama dele, aí todo mundo, a notícia explodiu, e foram algumas pessoas que correram direto lá nos sacerdotes e nos fariseus, e disseram, olha o que está acontecendo. E vieram, olha só, em vez de comemorar agora a visão, esse cara agora estava vendo de novo. Em vez de comemorar, já chegaram com ele, que negócio é esse? Que negócio é esse que tu agora está olhando, que tu está vendo? Que negócio é esse? Estavam brigando com o cara porque agora ele estava vendo. Por isso que a Bíblia diz, o pecado faz a gente ser idiota. Um bando de idiotas. Brigando com o cara porque ele... Eu só estou vendo. Por que vocês estão brigando comigo? Pois é, tu está vendo, por isso que ele está brigando contigo. É para te ser cego. Aí eu, fazer o quê? Fazer o quê? O cara chegou, como é que foi? Explica aí. Já botaram ele no júri. Explica aí como é que isso aconteceu. Ele disse, olha, eu não sei bem, porque eu não estava vendo quando aconteceu. Quem foi? Ele disse, eu não vi o cara, eu era cego, você entenderam? Aí disse, isso aqui é um vagabundo, ele é abestalhado. Chama o pai e a mãe. Aí já foram pegar o pai e a mãe, né? O pai e a mãe do coitado. Já puxaram o pai e a mãe para a briga, né? Aí já puxaram o pai. Vem, me diz uma coisa, porque aí já começou o pessoal, sabe que isso é um sósio. Ele não é ele não. Ele sabe que isso é uma enganação que fizeram. Ele parece, mas não é. Estão enganando a gente. O outro cego está escondido em algum lugarzinho, e botaram agora esse cara que vê, né? É isso, estão enganando a gente. Aí disseram, vem, me diz uma coisa, esse cara é o teu filho? Aí os pais, olha, se ele, como aconteceu, o que aconteceu, nós tiramos fora, tiramos o time fora, mas que esse é o nosso filho, isso aí nós não podemos negar, ele é o nosso filho, então como é que isso aconteceu com ele? Agora brigando com os pais do coitado, só porque ele agora estava enxergando. Aí os pais disseram, ele tem mais de 18 anos, fala com ele, não quer nem falar com o assunto. Ele está, agora por quê? Porque na religião judaica não havia salvação fora da igreja, fora do templo. Você tinha que ser da religião judaica para ser salvo, era o pensamento deles. Eles não entendiam que salvação está em Cristo, o Deus do templo, não no templo de Deus. Agora, o templo, a religião de Deus tinha mais valor do que o Deus da religião. Você entendeu? E é assim hoje. Muitas vezes a religião é mais importante do que o Deus da religião. O que é importante não é a religião, é o Deus da religião, e não a religião de Deus. Deus vai ter filhos em muitas e muitas religiões diferentes. Vai. Porque a salvação está em Cristo, não numa igreja. Então quando as pessoas dizem, não existe salvação fora da igreja, isso é fariseuísmo. É o que eles acreditavam. Está errado. Você não precisa ser da Nova Igreja Batista para ter salvação. Você pode ser da Assembleia de Deus. Você pode ser de uma igreja pentecostal que tem mais nomes do que, né? Tem pentecostal da visão municipal, da federação. Você, se o evangelho é pregado genuinamente, claramente, em qualquer religião,
pode haver salvação. Se não for pregado, não há salvação. Se a pessoa crê em Deus, quantas pessoas, né? Eu estava vendo essa semana um testemunho de um judeu, assim, do âmago. Na religião judaica, ele se tornou cristão. Os judeus ficaram horrorizados em Nova York. Como é que pode você ser judeu e ser crente? Eu não sei. Então, a mãe e o pai, que mãe e pai, eu queria ter um pai e uma mãe desse assim, covarde, dois covardes, né? Eu não sei de nada, e o que nosso filho é, quer saber se é filho? Tá aí, nós já vamos embora, fala com ele. Aí foram atacados de novo, aí o ex-cego ficou meio bravo, Como é que foi isso aí? Fala, veja isso aí. Como é que foi isso aí? Você sabe que não pode curar no sábado, isso foi no sábado. Então você também, é pecado curar no sábado, então você é pecador também porque foi curado no sábado. Ele disse, rapaz, não foi nada, o cara chegou assim, melou minha visão e eu estou com visão. Aí começaram, aí disse, aí o ex-cego ficou esperto, né? Vocês querem ser discípulo também, é isso, eu vou procurar ver se ele vem. Aí expulsaram ele. Coitado. Agora, quando era cego, ele podia ser da igreja. Agora que ele tem visão, ele não pode mais. Expulsaram ele da igreja, coitado. Né? Mas por quê? Porque esse milagre que ele fez, a Bíblia diz, nunca tinha sido feito antes. Até ressuscitar mortos, outros profetas tinham feito. Quem são os grandes profetas milagreiros da Bíblia? Vamos ver se você sabe. O primeiro bem famoso, Moisés. Moisés fez as águas se separarem, trouxe pragas sobre o Egito, né? Trazia raios, trazia saraiva, trazia morte, trazia piolho, sapo, né? O bicho era milagreiro demais. Agora já quase os milagres ruins, né? Só de separar as águas, maná, né? Mas depois dele tiveram mais dois famosos. Quais foram? Elias e Eliseu, né? Que faziam. Inclusive você sabe que Jesus não foi a primeira pessoa que multiplicou pão. Primeiro foi Eliseu, né? Partir as águas não foi Moisés o único. Eliseu também partiu as águas, Elias partiu as águas. Trazer raios e matar pessoas com raio não foi só o Moisés, o Elias também, entendeu? Eliseu. Ele tinha esses poderes. Reproduziram pão, fizeram todos os milagres de Jesus, ressuscitaram mortos inclusive. Eliseu ressuscitou um morto. Mas ninguém tinha conseguido criar um olho. O olho é muito difícil. Mais fácil você fazer um morto voltar para a vida do que você criar um olho. Ninguém, a Bíblia diz que, né, o povo disse, nenhum profeta jamais conseguiu fazer um cego de nascença ver. Bem, com isso, pegaram pedras e resolveram apedrejar Jesus. E Jesus disse assim, por que vocês vão me apedrejar? Por qual milagre vocês vão me apedrejar? Isso é no capítulo, de volta ao capítulo 11, tá? Capítulo 11, verso 33. Por qual milagre vocês vão me apedrejar? 32. 10, João capítulo 10, verso 32. Mas Jesus lhe disse, eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do meu Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Vocês querem me matar porque eu curei aquele leproso? Vocês querem me matar porque eu dei uma perna nova para o fulano? Vocês querem me matar porque eu dei visão para ele? Você quer me matar porque eu curei aquela pessoa que ia morrer? Você quer... por qual que você quer me matar? Nós não queremos te matar pelo que você fez. Olha só o que eles responderam. Aqui vem, isso aqui é a verdade do ser humano, que prova que o ser humano é desligado de Deus. Ele é desligado de Deus. Responderam os judeus, nós não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia, porque você diz que é Deus. Gente, isso aqui é importante você anotar isso aí. Capítulo 10, verso 33. Porque isso aí é o que separa
dentro dos evangélicos, inclusive, e todas as religiões, quem é uma religião, primeiro João fala, uma religião de Deus e uma religião que não é de Deus. É o que eles dizem de Jesus. Primeiro João diz que você olha uma religião para ver se ela é verdadeira. Tem uma assim, melhor, é tipo carro. Todo carro é carro, né? Se ela anda, tem rodas que rodam e você consegue se locomover. Mas se tem um negócio que parece um carro, mas não anda, não é carro. É um monumento, é uma arte, é uma escultura. Se parece um carro, mas não anda, então não é carro. É uma arte, é uma escultura, outra coisa. Não? Ou é um ferro velho, mas não é mais carro. Carro ele tem que andar. E assim também, então, nessa passagem aqui, ele diz assim: nós vamos te matar porque você diz que é Deus. Eles não queriam que Jesus fosse Deus. Passaram 2.500 anos esperando Deus vir, e quando Deus veio, eles não queriam Deus. Por quê? Porque eles gostavam mais da glória dos homens do que a glória de Deus. Porque eles não queriam perder a sua posição religiosa e o poder político. Agora isso é importante porque, olha só, tem religiões, eu estava lendo ontem à noite sobre, eu olhei várias religiões. Tem uma religião que se diz cristã, mas ela não é, e está em toda parte aqui em Manaus. E ela diz assim, ela diz tudinho, você vai, nós cremos em Jesus Cristo, blá 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 blá, mas lá embaixo você chega assim mais ou menos no 15º item, diz assim: não acreditamos que fé em Jesus possa salvar. Além dos seus esforços, que inclui você crer em Jesus e muitas outras coisas, tem uma lista de coisas, isso não é o suficiente para você ter salvação. Jesus disse: quem crê em mim terá vida eterna, ponto final. Se a religião diz, qualquer religião que diz que a salvação está fora de Jesus, não é só Jesus que salva, então essa não é uma religião verdadeira. Ela nega os princípios de Deus. Se uma religião diz que Jesus não é Deus, tem outra conhecidíssima, a gente vê o pessoal andando, e ela diz assim: Jesus não é Deus, Jesus é um Deus, mas não é Deus. Olha só, por que eles iam matar Jesus? Porque ele disse: eu sou Deus. Então se você crê em Jesus, você tem que crer numa pessoa que diz: eu sou Deus. Outro sim, você não está crendo no Jesus da Bíblia. Jesus diz: eu sou Deus. Eu e o Pai somos um. Eu não sou um profeta, eu não sou uma outra pessoa. Eu sou Deus. Esse versículo é importante. Aí, por causa disso, Jesus teve que sair lá da região. Jesus se mandou, né? A Bíblia diz que Jesus escapou lá, foi embora. Não sei como é que ele fez isso. E foi embora com seus discípulos. Para a região onde João Batista, que já tinha morrido, batizava. Deixa eu ver se você imagina comigo um mapa, tá? Israel é um país mais ou menos, o comprimento, ele é compridinho, ele é mais ou menos daqui para Itacoatiara, o comprimento, e a largura é mais ou menos daqui para Manacapuru. Então ele é menos largo, mais comprido, e é pequeno. É pequeno, é um país muito pequeno. Às vezes a gente pensa: como é que tanta gente odeia, quer destruir esse país tão pequeno, né? É um pingo na terra. E nesse país compridinho, Israel, se você olhar o mapa, você vai ver mais ou menos assim: no norte, aqui em cima, tem o Mar da Galileia, onde Pedro, Tiago e João pegaram os peixes, onde Jesus andou em cima da água, onde foi pregado as bem-aventuranças, uma grande parte onde Jesus foi criado, a Galileia, aqui em cima. Depois você desce, e aqui no sul você tem o Mar Morto. O Mar Morto é isso, é Mar Morto, nada vive no Mar Morto, né? Mas isso está mudando, mas isso é aula de escatologia. Pela primeira vez está nascendo uns bichos lá. Nunca nasceu bicho.
há 2.000 anos, na verdade há 3.500 anos, nada vive. Caiu ali dentro, você morre. Entendeu? As coisas morrem. Agora, é ali a região de Sodoma e Gomorra. Então, é uma água que ela morreu, ela deixou de ter vida, por causa do enxofre da água e de outras químicas, lá oriundos de Sodoma e Gomorra. Então, ficou uma água pesadíssima. É o único lugar que você não pode morrer por suicídio, por afogamento. Você pula na água lá, aí você boia, parece assim você parece uma botija de gás, você fica assim fora, né? Fica todo mundo frente. É um lugar bacana de você nadar, porque você fica todo tempo boiando, né? Agora, é tão ácido a água, é tão ácido que você tem que, quando você vai, eles só deixam você nadar de costas, porque se você pingar no olho, meu irmão, você não... É arriscado até queimar teu olho. Você sai, um pinguinho, você grita, você só quer sair da água para tentar lavar o olho, né? Então tem o Mar Morto. Entre o Mar Morto e a Galileia, mais para o lado do Mar Morto, tem Jerusalém, que está nas montanhas. Tem 7 montanhas ali, e o Mar Morto é o lugar mais baixo na terra, né? Mais baixo na terra, e aqui você tem as montanhas, e ali fica Jerusalém. E ali, um dos bairros de Jerusalém, esse bairro onde, né, Lázaro morava. E então Jesus desceu, porque o Rio Jordão, ele vai da Galileia até o Mar Morto. Ele termina no Mar Morto. E João Batista, ele batizava sul, né, um pouco abaixo de Jerusalém, no Rio Jordão. E então Jesus foi para aquela região, que fica perto de Jericó, na verdade. Jericó fica também entre Jerusalém e o Mar Morto. E ele então vai para ali, fica alguns dias, e olha o que acontece. Havia lá no bairro, né? Lá no bairro, na Betânia, antes eu falei Betesda, mas Betânia. Lá no bairro da Betânia, não aqui de Manaus, Betânia lá de Jerusalém, né? Que ainda tem hoje, né? Tem Betânia. Esse bairro de Betânia, que ficava a 3 quilômetros, um pouco menos, 2,5 km, 3 quilômetros de Jerusalém, havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Se lembra da Maria e da Marta? Maria e Marta, aquelas duas irmãs. Na verdade, Maria, ela era muito bonita. Maria era muito bonita. E como tinha pouco emprego, ela era garota de programa. Maria era garota de programa, ganhava muito dinheiro, por isso que eu sei que ela era bonita, porque garota de programa feia não vai ganhar muito dinheiro, entendeu? Ela era muito sedutora, muito sensual, muito bonita. E tem mais, ela tinha 7 demônios. Ela tinha 7 demônios, e um dia Jesus chegou e expulsou os demônios. É essa mesma Maria que um dia pegou, ela tinha muito dinheiro pela prostituição dela, pelos programas dela, e ela pegou um jarro de essência para fazer perfume, a essência para fazer perfume, que era caríssimo, seriam milhares de reais hoje. E ela pega e quebra aquilo ali daquele jeito, quebra nos pés de Jesus e seca, né? Depois ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos, porque ela entendeu quem ele era, e ela mudou de vida. A irmã dela, a Marta, ela era mais batalhadora. Você se lembra quando Maria estava sentada aos pés de Jesus e na casa deles, e estava tendo um estudo bíblico, e a Maria só queria ficar ouvindo Jesus, né? Ela só queria ficar estudando no CENIB, e a Marta, não, tem que mandar ela para casa, a gente tem que preparar a refeição, ela está no CENIB, manda ela vir embora, Jesus. E Marta muito trabalhadora, mas Jesus gostava dos 3, era Marta, Maria e Lázaro, que era o irmão das duas. E Jesus passava, de vez em quando passava lá com ele, gostava dos 3, conversava com eles, eram amigos dele. E de repente agora no capítulo 11 vai aparecer, lembra que nós estamos falando como é que aconteceu, isso aqui é o evento que catapultou, que impulsionou a crucificação de Jesus. O cego que foi curado, foi ele que causou a crucificação de Jesus. Mas na verdade Deus já sabia disso, né? No capítulo 11 então, um certo homem
chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e Marta. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Ele ficou doente, como o Mailer ficou doente, como o Bruno ficou doente, como a Sui ficou doente, como tem pessoas doentes agora. Ficou doente. E Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara, e tinha enxugado. Enxugara, para quem não sabe, se mais que perfeito, tinha enxugado, né? Que tinha derramado e tinha enxugado, que ninguém fala mais desse jeito, né? Não sei por que botaram isso na Bíblia. Você fala assim, eu derramara, né? Eu derramara significa, eu tinha derramado, né? Só para você saber o seu português. Que tinha enxugado os pés com os seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. E você vê que eles eram amigos próximos de Jesus. Ele está doente. É como a gente, quando a gente ora para Jesus e diz assim: Jesus, o teu filho Mailer está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e Maria, verso 5 do capítulo 11, Jesus amava Marta e a irmã, Jesus amava Marta, a irmã dela, a Maria, e Lázaro. No entanto, quando ele ouviu falar que Lázaro estava doente, enrolou mais 2 dias. A mensagem que eu quero pregar daqui para frente é: por que Jesus às vezes enrola? Na nossa percepção, Jesus está enrolando. Por que Jesus não fez alguma coisa pelo Mailer? Por que Jesus enrolou 3 meses e não fez nada pelo Mailer? Por que Jesus não fez alguma coisa pela Sui? Por que Jesus deixou o Bruno morrer? Por que Jesus deixou Israel morrer agora essa semana? Sabia que Lázaro estava doente. Jesus sabia que o Mailer estava doente. Jesus sabia que o Bruno estava doente. E parece que não fez nada. Jesus está enrolando. E Jesus podia ter chegado aqui e podia ter curado Lázaro. E ele não foi. Ele enrolou, olha só. É interessante, ele esperou mais 2 dias. Por esses 2 dias ele morreu. E ela, principalmente a Maria ficou meio magoada com Jesus. Porque ela sabia que Jesus, se tivesse chegado lá, podia ter curado. Se Jesus tivesse chegado, ele podia tocar no Mailer, mas tinha voltado, ele não tinha morrido. Ele podia ter tocado no Israel, e Israel teria voltado. Ele podia ter tocado na Sui, e o câncer tinha ido embora. Por que Jesus está enrolando? E a gente ora, e a gente jejua, e a gente ora, a gente unge com óleo. Maria ficou um pouco magoada. Aliás, um bocado magoada. E Marta também ficou confusa. Como é que Jesus deixou o irmão delas morrer? Às vezes você, se não fez ainda essa pergunta, você vai fazer essa pergunta um dia. Mais cedo do que você imagina. Quando aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que você quer bem, morre, e você ora tanto por ela, por que Jesus está me enrolando? Ficou mais 2 dias. Onde estava? E depois disso, disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia, lá para a religião, vamos voltar lá para onde estava o Lázaro, vamos lá para a cidade de Lázaro. Agora ele já morreu. Tinha que ter pensado nisso antes, Jesus. Às vezes dá vontade de ser, né? Gente, é isso que Deus ontem à noite, 2 horas da madrugada, me mostrou aqui. Eu não sabia porque, eu não sabia que o Mailer ia morrer agora de manhã. Quando a gente pergunta, Jesus diz: vamos voltar para a Judeia, vamos voltar para lá. E os discípulos disseram: mas mestre, há pouco os judeus tentaram te matar com pedras, te apedrejar. E agora tu está dizendo: vamos voltar para lá? Olha só como é difícil para Deus, né?
Tem aqui os flamenguistas, ó Senhor, ajuda o nosso time a bater no Vasco. Aí tem os vascaínos aqui, ó Senhor, ajuda o nosso time a bater no Flamengo. Nós temos de um lado aqui, vem, volta para cá, volta aqui onde o pessoal quer te matar para curar o Lázaro. Tem esse pessoal, tu é doido, Jesus, não vai não. Porque se a gente não for, só morre o Lázaro. Mas se ficar aqui, se a gente for, vai morrer todo mundo. Aí Jesus pira de uma vez. Olha o verso 9. Por que nós vamos voltar para o lugar onde estão tentando te matar? E os outros estão gritando, por que Jesus não veio, deixou o nosso irmão morrer? Jesus, olha, toda a minha vida eu li isso aqui, né? E só recente eu entendi isso aqui. Aliás, só ontem à noite eu entendi completamente. Depois de anos e anos e anos que eu já preguei essa passagem, eu nunca tinha entendido. Sempre achei estranho. Sim, eu dava explicação, porque o pastor tem que dar explicação. Não? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite tropeça, pois ele não tem luz. Eu cheguei a pensar que, quando eu era criança, meu pai me deu uma bibliona bonita, que ele vendia bíblias, né, comprava e dava para as pessoas pobres e vendia para as pessoas que podiam comprar, que tinha pouca bíblia na cidade. Então, me lembro, chegou uma bíblia grande, eu gostava da bíblia grande, que se não servisse para estudar, servia para bater nas pessoas. Mas ela foi impressa toda diferente, botaram as páginas tudo errado. Tinha página de Efésios lá em Gênesis, tinha página de Gênesis lá em Apocalipse, era todo misturado. Você lia a página, estava lendo assim, e Noé entrou na arca com os seus filhos e sua esposa, 150 metros de comprimento e 50 metros de largura, esposa de 50 metros de largura. Você lia e não tinha sentido, você estava lendo assim um negócio aí, então Jesus desceu para a última trombeta. Como que é? Era muito difícil. Aí eu acho que alguém, quando estavam copiando aqui, botaram, porque antigamente era feito, né, por blocos de letrinhas de chumbo, que eram feitas nas peças. Eu acho que alguém errou e botou esse blocozinho aqui no lugar errado. E não tem nada a ver. O que Jesus, nós estamos falando do cara que morreu, do cara e o pessoal que está, né, que não sabe o que fazer. Aí Jesus fala assim: o dia não tem 12 horas? Está dando uma aula de matemática, o dia tem 12 horas. Aí uma de ciência, e se você anda de dia, você não tropeça. Quem anda à noite é que tropeça. Os discípulos estão tudo. Eu acho que Jesus faltou dormir um pouco, ele não está falando coisa com coisa. Na verdade, preste atenção, no capítulo 8, verso 12, Jesus tinha terminado de falar, capítulo 8, verso 12, logo antes, Jesus tinha terminado de falar assim: eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, João 9, 5, João 8, 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. João 9, 5, Jesus diz assim: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz, ande na minha luz. Salmo 89, verso 15, diz assim: bem-aventurado aqueles que aprendem a louvar a Deus e andar na luz da sua presença. Jesus está dizendo assim: gente, ande na minha luz. Se você andar na minha luz, você não vai tropeçar. Ande na minha luz. Ele está dizendo: gente, ande na minha luz. Na minha luz você vai entender as coisas, até as coisas que não parecem ser racionais, lógicas. Na minha luz você vai entender isso. Ande na minha luz. Se você não andar na minha luz, você vai tropeçar. Gente, se você não estiver na luz de Jesus, quando você escolher a pessoa para você casar, você vai casar errado. Se você não estiver na luz de Deus, quando você escolher a sua profissão, você vai escolher a profissão errada. Se você não estiver na luz de Deus, quando você escolher a sua escola que você vai estudar, a faculdade que você vai fazer, você vai escolher errado. Se você não estiver na luz, andando na luz, tudo que você fizer vai ser errado. Você vai tropeçar, você vai cair de cara no chão.
Você vai ter maus momentos, você vai ter erros terríveis. Ande na luz. Gente, por mais que você não entenda, por mais que às vezes você não sabe o porquê das coisas, ande na luz de Jesus, porque você vai enxergar. E senão você vai tropeçar. Aí, enquanto os discípulos estavam coçando a cabeça, um olhando para o outro, aí Jesus disse: nosso amigo Lázaro dormiu, está adormeceu. Vamos lá acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele está dormindo, ele vai ficar melhor. A melhor coisa quando você está doente é dormir, né? Dormir, descansar, que aí o corpo recupera. Tem doenças que só se curam quando a pessoa dorme. Jesus tinha falado da sua morte, mas os discípulos pensaram que ele estava falando sobre sono. Eu fico imaginando que esse capítulo aqui é o capítulo da testa vermelha, né? Como assim? Jesus está falando de coisas que esses discípulos que andavam com ele todo o tempo deviam estar entendendo, e ele fala assim: olha, eu vou acordar o Lázaro. Aí os discípulos estão... Diz, Jesus, vocês não entendem nada. Se eu fosse Jesus, eu tinha dito assim: droga, vocês são tão burros assim, né? Mas Jesus, mesmo assim frustrado com a gente, ele não fala essas coisas feias, não. Vocês não entenderam nada. Seus discípulos disseram: se ele estiver dormindo, vai ficar melhor, ele vai ficar melhor. Jesus tinha falado da sua morte, mas os discípulos estavam pensando que ele estava falando sobre sono. Verso 14: então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Entendeu? Morreu. Não? Aí lá vem Jesus de novo. E é para o bem de vocês que ele morreu. O que é? É para o bem de vocês que ele morreu. Já está me jogando no fogo com ele? O que é? É para o bem de vocês que ele morreu. E eu estou feliz que eu não estava lá. Como Jesus? Jesus, você amava essa pessoa? Você está feliz que você não estava lá na hora que ele morreu? Que Jesus é esse? Além de estar enrolando, cadê o sentimento? Cadê esse Jesus? Agora era a vez dos discípulos. Testa vermelha. Eu não estou entendendo. O que você fala? É para o bem de vocês, e eu ainda estou feliz que eu não estava lá. Para que vocês creiam. Vamos até lá. Gente, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei porque o Bruno foi embora, eu não sei porque que o Mailer foi levado por Deus, eu não sei porque a Caçui foi levada por Deus, eu não sei porque que o Israel foi levado por Deus. Mas eu sei de uma coisa: é para o bem deles, é para o meu bem, é para o teu bem, é para o bem da Carla, para o bem da Leide, é para o bem de cada um desses que ficou sem, é para o nosso bem. Nós somos como discípulos, é para o nosso bem. E Jesus está feliz que isso tenha acontecido assim. Primeiro, que eles eram filhos. Às vezes a gente pensa assim, aqui na terra, quando alguém vai que a gente gosta, a gente chora, a gente fica muito triste, sente saudades. Porque assim, se eu fosse Deus, eu só levava para o céu só crente bandido. Entendeu? Sabe aquele crente? Não tem aquele crente que, se ele morresse, não fazia falta nenhum? Né? Às vezes até o seu marido, né? Não faria falta nenhum, seria até uma economia, né? Aquele seu filho vagabundo, né? Ele aceitou Jesus, mas hoje não vale mais nada, isso é uma vergonha. Leva para o céu, Senhor, leva para o céu. A gente não ora assim porque a gente não quer ser culpado depois da morte dele, né?
leva para o céu. Senhor, se o ônibus estiver passando aí, eu vou empurrar ele na parada, né? Leva. Mas por que Jesus vai querer encher o céu só de cara podre? A Bíblia diz que quando vai um filho que foi fiel, quando vai um Malha, quando vai um Bruno, vai um Israel, vai uma Sui, gente, tem festa, Deus faz festa. No final das contas, é para isso que eles nasceram. Tudo o que aconteceu foi para essa ocasião. Eles foram promovidos. Lá teve celebração, lá teve fogos e orquestras e balões e festa. Todo mundo festejando a chegada deles. Sim, aqui a gente ficou triste, mas lá foi para a alegria dele e para a alegria de todos os outros que já se foram. E é para o nosso bem. Para a alegria deles, para o nosso bem. Alegria deles, nosso bem. Mas pode contar do nosso bem. Deus nunca faz algo que não seja para o nosso bem. De alguma forma, Deus fez isso para o bem da Carla, da Leide, dos Geais, da igreja, de cada um que sentiu essas perdas nessas últimas semanas. Vamos até lá. Agora eu amo esse Tomé. O Tomé é o cara que não acreditou que Jesus tinha ressuscitado, né? Tomé foi o único que perdeu o culto. Parece algum de vocês que perde o culto às vezes. Tomé, toda igreja boa tem que ter um Judas, né? Que não é, parece, mas não é. E tem que ter um Tomé, que só vive faltando o culto. É o menino do rodízio, né? Ele vem uma vez e na outra não vem, né? Estuda uma rodada, na outra rodada não estuda. Então Tomé, mas ele era assim, um cara de raça. Tomé é chamado de Dídimo. Disse para os outros: então vamos morrer. É o nosso destino, vamos morrer com Jesus. Ele pelo menos era leal, né? Não acreditava nem que Jesus era Deus, mas ele era leal. Então vamos morrer com ele, porque não vamos. Não, acabou não. O Tomé desligou. Agora, Betânia fica mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do seu irmão. Verso 20 do capítulo 11. E quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Ela estava chateada, estava magoada. Por que Jesus não veio aqui? Às vezes a gente se magoa porque Jesus não respondeu a nossa oração. Ele não resolveu aquele problema, e ele podia ter resolvido. Por que ele enrolou? Por que ele não respondeu? Eu não sei, mas eu sei que é para a alegria dele e para o meu bem. Eu não sei por que ele não... Eu não sei de muitas coisas, mas eu sei que é para a alegria dele e para o meu bem. E vai ajudar a minha fé. Ele vai ajudar você a crer mais. Mas fique na luz. Se você sair da luz nessas horas, você vai tropeçar. Fique na luz, naqueles momentos mais difíceis da sua vida. Maria foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. E Marta disse a Jesus: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Pelo menos acreditavam que ele era Deus, acreditavam que ele tinha poder, né? Graças a Deus, mas só isso. Estava chateado com ele. Meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora Deus te dará o que pedires. E Jesus disse: o teu irmão vai ressuscitar. Marta disse: sim, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Mas eu não queria o Bruno lá, eu não queria o Israel lá, eu queria ele agora. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo se morrer, viverá eternamente. Você crê nisso? E mais adiante, olha só o que diz. Maria vem. Maria então soube, e ela vem. Disseram: o mestre está aqui, está chamando por você. Ele disse: Maria, vem. Ele sabia que Maria estava magoada, ele queria conversar com a Maria. Jesus está te chamando, Jesus quer conversar. Você que você está atravessado, você está achando que ele não foi legal com você, que talvez ele não te ama mais, e você está pensando até de entrar para a escuridão, sair da luz. Jesus quer conversar com você, porque você tem que permanecer na luz, senão você nunca vai entender
o propósito do que aconteceu. E ele chama Maria, e Maria levantou-se depressa, verso 29 do capítulo 11, foi depressa ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. E quando notaram que ela havia levantado depressa, os judeus que estavam confortando-a em casa seguiram, supondo que ela ia ao sepulcro chorar. Mas chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, parece até que as duas combinaram, né? Se estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Aí Jesus diz assim: me leve. Verso 38, Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Me leva para o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tire a pedra, ele disse. Marta disse: Senhor, ele já está cheirando mal, já está podre. Pois já faz 4 dias. Preste atenção isso aqui. Preste atenção no que eu vou dizer. Jesus queria que todo mundo soubesse que Lázaro estava morto. O que Jesus ia fazer, ele queria que chegasse até a gente. Porque se Lázaro só tivesse morrido há 1 dia ou 6 horas, o pessoal ia dizer: ah, ele estava em coma. Igual aquela irmã lá de Santarém, né? A neta da família original que fundou aquela cidadezinha. Ela é uma senhora desse tamanho, baixinha e assim, ferrenha, né? Todo mundo conhecia ela, é uma das fundadoras, como bebezinho, né? A família dela foi fundadora da primeira igreja batista de Santarém. E ela já tinha quase 90 anos, ou mais de 90 anos, e ia ser o centenário. Então ela a família dela foi a fundadora, né? Então ela era bebezinho, logo no início da igreja. E ela dizia: eu vou estar aqui para o centenário dessa igreja. Ela falou para todo mundo na igreja: eu vou. E ela já estava meio frágil. Ela dizia: eu vou estar. Faltava 3 meses. E ela morreu. Coitada, morreu. Aí todo mundo ficou triste, que ela queria tanto estar no centenário. Todo mundo queria que ela tivesse, porque ela era uma das originais. Cara, aí foi muita gente na casa dela, né? Botaram o caixão em cima da mesa e as flores, aquilo tudo, e todo mundo veio, passou o dia, aquele agito. Praticamente a cidade toda de Santarém veio ver, porque ela era famosa na cidade. E os pastores, tinha 3 pastores preparando a mensagem, foram embora. 11 horas da noite, já tinha ido quase todo mundo embora, estava só aquele cafezinho, aquela bolachinha, os amigos mais íntimos, família. E do nada essa bichinha, ela levanta no meio do caixão, né? Não ficou uma pessoa na sala, né? Ela levanta no caixão em cima da mesa e grita assim: alguém quer fritar um bife de fígado, por favor? Eu quero fígado. Desceu do caixão, desceu da mesa, foi comer o bife. Comemorou os 100 anos e morreu uns 2 meses depois, 3 meses depois, e deixaram ela praticamente apodrecente de enterrar, com medo que ela levantasse de novo. Quando eu era criança, eu me lembro, eu li no jornal, uma vez eu ria a beça, mas eu acho que para o pessoal lá não era tão engraçado, e levando um rapaz que tinha morrido no Pará. Aí eles iam levando, e naquele tempo, na minha infância, não tinha carro funerária, era no braço. Se lembra? Alguém se lembra do tempo que você carregava o caixão? Ninguém se lembra? Aí você carregava o caixão. Aí estavam carregando, o rapaz tinha morrido, os 4 amigos dele estavam carregando ele no caixão, levando para o cemitério. Aí de repente ouviram uma voz dentro do caixão: me tira daqui! O rapaz sentindo o sacolejo. Que negócio é esse? Me tira daqui! Pá! Morreram 4 e 1 ressuscitou, né? Largaram ele lá no chão. Depois um policial foi lá cutucar a caixa para abrir. E o cara estava vivendo assim. Jesus queria que Lázaro estivesse bem morto, porque Jesus queria que eu e você entendêssemos que um dia, daquele podre que ficou na terra, que os vermes comeram, aquele DNA que ficou ali, depois de deteriorado, não tinha nem mais osso, Jesus um dia vai chegar como ele chegou,
com Lázaro e com alta voz, a Bíblia diz, vai gritar: Lázaro, ressuscite. E um dia ele vai dizer: Davi, sai daí. Maria, sai daí. E ele quer que a gente esteja bem morto, porque ele quer que entenda, é a vida eterna que só tem nele, só ele tem o poder da vida eterna. Por isso que a Bíblia diz que o que aconteceu com Lázaro foi por nosso bem, para que a gente creia. Na próxima semana nós vamos falar sobre as 5 bênçãos desse evento e como isso levou Jesus para a cruz. Que Deus abençoe você. E se você vê algum morto gritando no caixão, abra o caixão. Deus lhe abençoe.